Salve, salve camaradas que apreciam a cerveja caseira. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marcos Mulan, dando continuidade ao nosso curso gratuito de produção de cerveja caseira. Mas primeiro, 10 segundinhos para o apoio publicitário enquanto a gente toma um gole. Até daqui a pouco. Fala galera, você que está aí acompanhando e já quer, nesse momento, tomar uma cerveja especial, premium, entregue na sua casa, no estado do Espírito Santo, entre em contato comigo, a gente providencia na sua casa. Vamos lá, galera! Chega de falar de equipamento, vamos começar a falar de cerveja, de insumos para produção? Vamos lá? Hoje nós vamos começar a falar de grãos. Grãos. Mas o que é isso? Grãos. Talvez um dos insumos mais importantes na produção da cerveja, né? Quando você falava antigamente de cerveja artesanal na Alemanha, você tinha uma lei lá há séculos criadas, a Lei de Pureza Alemã. Dizia que só podia ser chamada de cerveja aquela bebida que fosse feita exclusivamente com água, cevada maltada e lúpulo. Essa é a cerveja raiz da Alemanha, água, cevada e lúpulo. Hoje não é assim. Se assim o fosse, a maioria das cervejas que a gente toma aí não poderia ser chamada de cerveja, porque elas contêm outros grãos além da cevada maltada. Caiu no gosto do brasileiro, inclusive, as cervejas com milho. Tem uma proporção grande de milho nas cervejas de combate, vamos dizer assim, né? Das cervejas comuns, cervejas de mercado. Nas cervejas de mercado é muito comum o uso do milho também, junto com a cevada maltada. Pode-se usar milho, pode-se usar trigo, pode-se usar aveia, pode-se usar centeio. Todos esses grãos, eles vão trazer o que nós precisamos na cerveja, que é o amido, que são os açúcares. Então, o que a cevada maltada traz para a nossa cerveja? Ela traz teor alcoólico, traz o dulçor residual, que está combinado com essa relação do teor alcoólico. Ela traz cor e ela traz sabor. Essas são as importâncias da cevada maltada na nossa cerveja. Eu vou falar em outros vídeos, senão vai ficar muito longo. Eu vou tentar não entrar muito em teoria com vocês, mas eu acho que o cervejeiro caseiro ele tem que entender um pouco, mas pelo menos um pouquinho de teoria, para ele saber o que ele está fazendo, para depois ele saber montar uma receita sem precisar ficar copiando, para depois ele saber corrigir um problema que ele tiver, porque ele entende o que está acontecendo. Então é importante esse conhecimento, tá bom? Vamos falar, por exemplo, por que a gente usa cevada maltada. Mas o que é isso? Esse puro malte? O que é o malte, afinal? Por que se chama de malte, puro malte? Na verdade, é a cevada maltada. Quando se fala cerveja puro malte, na verdade está se falando de cerveja onde se leva apenas cevada, onde não se leva milho, não se leva trigo. Teoricamente, isso seria cerveja puro malte. Mas na verdade a gente não está falando do processo de malteação, a gente está falando da cevada. E por que a gente precisa da cevada maltada e não simplesmente da cevada? Porque se você pegar a cevada não maltada para fazer sua cerveja, não vai sair cerveja. O que acontece é que o combustível que a gente vai tirar, se assim eu posso dizer, da cevada é o amido, que é um polissacarídeo, é um açúcar de cadeia longa. Só que as leveduras que a gente coloca depois na parte fria para fazer a cerveja, elas não consomem o amido. Elas só consomem açúcares pequenos, no máximo até a maltose, de 3 moléculas. Então, nós precisamos desse amido que tem na cevada, que durante o processo de mistura, ele vai ser quebrado em pedaços menores. E esses açúcares menores é que vão ser consumidos pelas leveduras. Mas se a gente pegar uma cevada que não foi maltada, esse processo não acontece. Por quê? Porque o amido na cevada está encapsulado, ele não está disponível. Quando você tem a semente, o amido é a reserva energética da semente. Vai gerar a futura planta. Então, enquanto a planta ainda não está apta a fazer fotossíntese e criar sua própria energia, seu próprio alimento, ela vai se utilizar para poder germinar dessa energia que está na semente, que grande maioria ali encapsulada em forma de amido. Quando você coloca luz e umidade da maneira em que a semente está preparada para germinar, que ela vai começar o processo de germinação, naturalmente dentro da semente acontecem reações químicas
que liberam, desencapsulam esse amido para tornar esse amido disponível para a planta. E é assim que a gente precisa desse amido para fazer a nossa cerveja. Então, por isso que eles pegam a cevada, o processo de malteação basicamente é isso. Pega o grão de cevada, coloca a umidade e temperatura adequada para que esse grão comece a germinar. Então ele vai começar a germinar, começar a soltar aquela radícula. Nesse momento que começar a soltar a radícula, que o amido já está disponível, desencapsulado, aí eles interrompem o processo e dão um aquecimento numa determinada velocidade, e esse aquecimento e essa velocidade é que vão determinar o tipo de cevada, inclusive. Se a cevada é uma cevada base, se é uma cevada mais torrada, mais caramelo, se é uma cevada escura, mas nós vamos falar disso no próximo vídeo. Eu quero que vocês entendam, nesse primeiro contato com o assunto de grãos, é isso. O que a gente tem, por que a cevada é maltada, por que a gente chama de malte, cevada maltada, esse processo para liberar o amido disponível para a gente, e que a cevada traz para a gente o teor alcoólico, o dulçor, a cor e o sabor na cerveja. Existem vários tipos de cevada maltada com classificações diferentes. Nós vamos ver aqui também no canal, tá bom? Mas por hoje, eu acho que só essa introdução já tá para você começar a ter uma ideia. Além da cevada, existem outros grãos que você pode acrescentar. Tem trigo, tem aveia, tem centeio. E no próximo vídeo a gente continua falando de grãos. Eu gostaria só de pedir a você, se você também, como eu, além de curtir muita cerveja, você curte carro usado, compra e venda de carro usado, gostaria que você visitasse nosso canal, dá uma força lá, se inscreve, é minha segunda paixão, vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Usado, bem comprado, canalzinho para quem tá querendo trocar de carro, mas tá com medo de cair numa bomba, e eu dou dicas pra galera o que tem que ser feito, quais os cuidados que tem que tomar, tá joia? Até a próxima então, sob a luz de Já, lá vamos nós!